E eu acho interessante que esse salmo, ele vem de encontro ao livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 8, versículo 22. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí, no seu celular, né? Se você tem ela em papel, que é raro nos nossos dias, né? Abra aí, amém. Lucas capítulo 8, versículo 22. Vamos ler esse texto, essa porção desse texto. Aqui está acontecendo algo interessante. Aconteceu que, em um daqueles dias, entrou ele quem é Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, que quer dizer afundar, quer dizer naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, estamos morrendo, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor, de medo e também de admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí: quem é este que até os ventos, as ondas, ele repreende e obedece? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Até aí. Sabe, para você entender o que está acontecendo aqui nesse momento, você tem que entender também o contexto. Um pouco antes disso tudo acontecer, que a gente acabou de ler, se você for ver os capítulos anteriores, Jesus chamou os 12 discípulos, escolheu os 12 discípulos que iam andar com ele, curou um enfermo, ressuscitou um morto. Ele estava passando num local e tinha um homem da mão ressequida, a mão dele estava atrofiada. Obrigado, Ana. A mão dele estava atrofiada. E aquela cena de filme de Spielberg, né? Está lá o homem com a mão atrofiada, Jesus passa, olha para o homem, ele abençoa o homem, a mão do homem volta. Que cena maravilhosa. Aí ele anda mais um pouco para frente, uma viúva que morava com o filho é que sustentava a casa então, o filho dela morre. O amor que ela tinha por esse filho já é um problema, e agora ela não tem com o que comer e nem com o que ter mais sustento em casa, porque o filho cuidava dela. E Jesus está passando ali, de repente encontra esse velório, toca no caixão, o menino levanta. Milagre extraordinário. Milagre extraordinário acontecendo. Jesus vai para as Campinas lá, e uma multidão está seguindo Jesus. A Bíblia fala que teve um determinado momento que tinha mais de 5.000 homens ali assentados naquela campina, não tinham o que comer. Jesus multiplica os pães e os peixes, e todo mundo é alimentado. E naquele momento ele está ensinando, pregando a palavra, e pregando palavras que eles nunca tinham ouvido antes. Irmãos, quando você olha para isso tudo, o que você está vendo? Um mover de Deus. Algo extraordinário acontecendo no ministério de Jesus. Você vê João Batista, por exemplo, que era um homem altamente conhecido ali em Israel. As pessoas conheciam João Batista, porque ele veio pregando, a palavra de Deus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós vemos esse homem então, de repente reconhecendo Jesus e o ministério de Jesus, e falando: olha, convém que eu diminua e ele cresça. Então, existe também um reconhecimento no ministério de Jesus. Existe o reconhecimento das pessoas, em contrapartida também dos discípulos. Porque o ibope de Jesus é o ibope dos discípulos também. Como que você vai traduzir isso aí, Marcelo? Então, nós estamos vendo aqui que nos capítulos anteriores, até chegar esse momento,
tem em Jesus uma igreja de uns 5.000 membros. As finanças prósperas, tudo que ele estava tentando empreendendo na verdade, tinha sustento. Milagre acontecendo, mover de Deus. Ele falava, o Pai confirmava e as coisas iam acontecendo. Mover, tudo dando certo, tudo encaixando, tudo certinho. Já viu aquele momento na sua vida que está tudo encaixando? Não, agora vai, está tudo encaixando. Não está acontecendo nenhum problema na minha vida. Está tudo bem. Então esse é o contexto do mover de Deus. De repente Jesus declara para os discípulos: vamos para o outro lado do lago. Vamos para o outro lado do lago. Sabe, talvez você estava com tudo bem na sua vida lá no Brasil, ou na cidade que você morava. De repente Jesus falou para você: vamos lá para Boca Raton. Vamos lá para Boca Raton. Vamos lá. Deixa eu te arrancar de onde você está agora. Vamos lá para Boca Raton. Mas Senhor, olha só, minha vida financeira aqui está excelente. Está tudo encaixado, eu estou perto da minha família aqui no Brasil. Ou eu estou perto da minha família nesse local. Está tudo certo agora. E agora o Senhor quer me mandar para outro lugar? É aqui mesmo. Eu quero te mandar sim. E o que é interessante, nós vemos essa multidão que seguia Jesus, esse mover acontecendo, essa igreja com mais de 5.000 seguidores, né? E eu penso que os discípulos nessa hora devem ter virado para Jesus e falado: esse cara está doido. Como assim? Vai deixar esse moverzão aqui acontecendo aqui agora, para ir para outro lado? Muito provavelmente Pedro se levantou e falou: ô Senhor Jesus, em time que está ganhando a gente não mexe. Já viu essa expressão? Time que está ganhando a gente não mexe. Mas a direção de Jesus é: vamos para o outro lado. E aí vocês chegaram aqui. E interessante, talvez estava tudo consolidado na sua vida já. Você já tinha reconhecimento, sabe? Você já estava enraizado no lugar. Você já estava, antes de chegar aqui, com todos os planos e planejamentos para a sua vida já organizados. O que você quer para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 30 anos? Como que você quer ter seus filhos? Como que você quer cuidar dos seus filhos? Está tudo organizado. Tudo fluindo. Tudo acontecendo. Eu lembro que, antes de vir para cá, para os Estados Unidos, pela primeira vez, irmãos, se tinha um lugar que eu falava para as pessoas, para os meus amigos, era que eu nunca iria. Não faz essa afirmação não, tá? Mas eu fiz. Eu nunca iria na França, fui na França. Eu nunca iria para os Estados Unidos, estou morando aqui. Esses 2 lugares, eu não gostava desses lugares, eu tinha um preconceito com esses lugares. E certo dia, Deus me traz aqui para morar 1 ano. Em 2010 eu vim para cá e morei 1 ano para ajudar a plantar a igreja aqui com o pastor Márcio. E aí, vim morar aqui, e quando eu fui embora, eu falei: eu não tenho vontade de voltar para cá não, isso aqui não é para mim. Ok, vim aqui servir, ajudei, cooperei, foi bênção, aleluia, mas o meu chamado não é para esse país aqui. E eu estou lá, e comecei a aplicar meu coração, as minhas motivações, no trabalho, envolvendo a vida da igreja como um discipulador. Estou lá, cuidando de célula. Eu cheguei a cuidar de 150 pessoas, como discipulador. E aí, estou lá envolvido nisso, envolvido na vida da igreja, envolvido no trabalho, na família, perto dos meus pais, perto dos pais da minha esposa, perto da família, ali todo mundo junto, unido. De repente, Deus pega, vai lá para aquele lugar. Jesus, o que é isso? Olha o moverzão aqui, olha o que está acontecendo aqui nesse lugar. Gente convertendo, Jesus. Olha os discípulos levantando, gente tornando pastor que andava comigo. O que é isso, Jesus?
Ó, o reino crescendo aqui. Profissionalmente, irmãos, eu estava muito bem. Pra você ter ideia, eu cuidava de 3.000 pessoas, eu tinha 3.000 funcionários. Eu não dou esse testemunho aqui para me gabar de mim, não, é para mostrar para vocês da onde Deus me tirou, sem eu ter pretensão. E aí, Deus me traz esse país com a minha família, e vem a luta do visto, e vem a luta de não sei o quê, e vem a luta de não sei o quê, e eu piso nesse país, e Deus coloca no meu coração, você vai plantar a igreja em Boca Raton. Eu falei, aleluia, recebo. Porque quando eu vim de lá para cá, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, eu não tinha lugar ainda, sabia que eu ia ficar com o pastor Márcio aqui, mas o lugar mesmo foi acontecendo aos poucos. E Deus pega, me tira daquele lugar e me planta aqui. Talvez aconteceu com você também, você está aqui hoje. Talvez você estava envolvido numa igreja, envolvido com um povo, com amigos, com gente que estava unida com você, e Deus pegou e te tirou de lá e falou, vamos para o outro lado. Te trouxe aqui, você está aqui hoje. Aleluia. E aí, Jesus fala isso para os discípulos. Sabe, o meu sonho, irmãos, é edificar uma igreja de discípulos. E aí, Jesus fala para os discípulos, que são vocês aqui, né? Falou para nós como discípulos, vamos para o outro lado. E todo mundo agora entra no barco com ele. Todo mundo quem? Os discípulos. E eu creio que vocês são discípulos de Jesus, amém? Então imagina a cena agora, vocês estão entrando no barco com Jesus. E nós vemos que então tem um mover acontecendo no ministério de Jesus, que está avançando, crescendo de forma extraordinária. Tudo está dando certo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, tudo está dando certo. Está tudo fluindo, não tem obstáculos. Tem alguns fariseus que de vez em quando confrontam Jesus, e Jesus coloca eles no lugar deles, mas não tem obstáculo. O povo está amando a palavra de Jesus, a ponto de dizer, olha a autoridade que ele ensina essas coisas. Nós nunca vimos alguém falar assim, e ficavam maravilhados. Um avivamento sem precedentes está acontecendo naquele lugar, irmãos. Então, o contexto aqui que Jesus está é um lugar seguro, frutífero, tudo acontecendo, mas ele dá uma direção. Vamos parar tudo agora. E vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado da margem. Sabe, o modus operandi de Deus, a forma que Deus opera, na sua vida e na minha vida, é dessa maneira. Isso vai acontecer repetidas vezes na sua vida e na minha vida. Então não se assuste. Sabe, você verá que para que os discípulos cresçam, Jesus tem que tirar eles de um momento para levar eles para um desafio maior. Isso eu falo em respeito à sua resposta a Deus dentro da igreja. Então Deus vai te tirar do seu comodismo, de deixar com que você pare de sentar só no banco e comece a ser usado por Ele aqui. Amém. E aí, que é interessante, para que os discípulos cresçam em fé e confiança diante de Deus, Ele põe todo mundo num barco. Está saindo do lugar seguro, terra firme. Bate o pé aí, gente, terra firme aí. Terra firme. E coloca dentro de um barco que balança. E que é interessante, Jesus está dentro do barco. Sua vida está balançando nesses dias, irmãos? Jesus está dentro do barco. Então, diante do mover, como eu disse, ele para tudo. E fala para os discípulos, em outras palavras, né? Eu quero te enlarguecer. Eu quero dilatar vocês. Eu quero produzir um crescimento espiritual. Eu quero produzir em vocês um depósito maior espiritual. Sabe, eu quero ampliar e quero treiná-los para algo maior, para algo mais elevado.
Eu quero te ensinar a obedecer a minha voz, e aqui está a resposta, mesmo quando diz que não, mesmo quando tudo diz que não. Irmãos, obedecer à voz de Deus quando está tudo dando certo, assim demais, irmãos. Até uma criança consegue. Mas quando tudo diz que não, está tudo contrário, está tudo indo contra, você tem que dar respostas, porque senão você vai perder algo. E aí você fica com aquela coisa, e agora? O barco vai afundar. Sabe, a lição maior aqui é Jesus ensinando para os discípulos: aprendam a obedecer a minha voz. Sabe, esse é o princípio espiritual que Jesus está querendo ensinar. O mover de Deus para a sua vida é onde Ele te colocou. É onde Ele está. É onde Ele te colocou, que é dentro do barco agora, e é onde Ele está. Aí você começa a olhar para trás. Você entrou dentro do barco agora. Aquele tempo era tão bom. Nossa, parece que Deus falava comigo tão fácil. Nossa, aquele tempo lá que eu converti, no primeiro amor, era tão bom. E você começa a olhar lá para o mover, que Jesus está falando para você deixar para trás. Para te levar para um mover sem precedentes. Ah, mas quando eu fazia assim, quando eu ia naquela determinada igreja, quando eu... era bom demais. Ô tempo bom. E você fica com essas coisas na sua cabeça. Está esquecendo que Jesus está te dando uma direção para obedecer a palavra dele. Está te levando para um nível maior de maturidade. Sabe, muitas vezes você fica deslumbrado na lembrança das coisas que aconteceram, nas histórias que aconteceram no passado. Como aquele tempo era bom, tinha 5.000 pessoas na igreja de Jesus. Tinha um mover acontecendo, Jesus ressuscitava mortos, curava os enfermos. E agora eu estou aqui dentro do barco. Sabe, talvez você não percebeu ainda que Jesus te colocou no barco para você aprender algo com Ele. Além de aprender a ouvir a voz dEle, Ele está querendo te ensinar mais alguma coisa aqui. Então imagina a cena, irmãos. Está todo mundo agora entrando no barco com Jesus, amém? Vocês estão comigo? Amém. Nós estamos dentro do barco com Ele agora. E o barco vai partir. Nós vamos agora atravessar o lago. Um lago grande. No meio do lago começa a ventar. No meio do lago começa uma tempestade. E Jesus dorme. Para acabar mesmo agora o negócio. Agora que Jesus me traz para esse barco, me traz para esse lugar, me tira daquele mover. E você está pensando que aquilo lá é o mover ainda. Me tira daquele mover. E agora ele está aqui comigo e dorme. Jesus dormiu. Esse é o nome dessa palavra, Jesus dormiu. Jesus dormiu. Irmão, Jesus dormiu. Você não está ouvindo mais Jesus na sua vida? Tem alguma área que você está pedindo direção e Jesus não está falando? Tem alguma área da sua vida que está sendo abalada, que você está com medo, com temor, e você não está ouvindo a voz de Deus, você não está vendo a resposta de Deus? Jesus dormiu lá no barco. Eu não dou conta de dormir no barco não, irmãos. Aquele negócio balançando. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um cruzeiro com a minha esposa, com a Maíra, e a gente foi para aquele cruzeiro para Bahamas de um dia. E o navio era um pouco menor. E ao chegar lá na entrada, a mulher falou para a gente: olha, está chovendo muito, está ventando muito, nós não nos comprometemos com o cruzeiro que você vai ter. Você quer voltar para trás? Falei, como assim? O que vai acontecer? O navio vai afundar? Não, afundar não vai, mas vai balançar muito. Falei, é a primeira vez, amor minha? Então vamos. E a gente foi. Chegou no cruzeiro, entramos no navio lá então, começou. Depois de 2 horas eu estava lá, querendo vomitar, querendo pôr tudo para fora, tomando Dramin, mas estava lá firme, indo para o outro lado.
Foi uma grande experiência. Mas eu não dei conta de dormir. E Jesus entrou num barquinho com seus discípulos e está dormindo agora. E outra, quem convidou os discípulos foi Jesus. E quem me convidou para estar aqui foi Jesus, e agora ele está dormindo. Ele não responde, ele não está vendo o que está acontecendo comigo aqui nesse lugar, nesse país. Ele não está vendo o que tem que acontecer na minha vida. Ele está dormindo. Irmãos, olha que interessante. Numa situação como essa, em terra firme, você é tentado a dar a resposta. Numa situação como essa, em terra firme, você mesmo é tentado a resolver o seu problema. Numa situação como essa, em terra firme, você vai dar o seu jeitinho. Você vai dar a solução para o seu problema. Mas lá no barco, com Jesus dormindo, você precisa de Jesus para resolver. Lá no barco, com a tempestade batendo, com os ventos fortes batendo, com o mar quase cobrindo e virando o barco, você precisa de um milagre. Jesus então tira os discípulos do lugar de conforto, do lugar de tranquilidade, do lugar aparente de solidez, de segurança, e coloca eles no barco, para mostrar e ensinar para eles que o mover de Deus não é lá atrás, mas é onde Jesus colocou eles, para ensinar para eles que a segurança deles não é a terra firme, é Jesus com eles, para mostrar para eles que eles mesmo agora podem se posicionar, porque eles têm Cristo. Sabe, de repente, nós estamos aqui, todo mundo nesse barco com Jesus, Jesus dormindo. Eu não culpo os discípulos, irmãos. Se está acontecendo uma tempestade, o barco está para lá e para cá, muitos de nós aqui iam fazer a mesma coisa. Eu ia falar, Jesus, o Senhor me trouxe para esse negócio aqui, eu acho que o Senhor estava errado em decidir um negócio desse. Mas já que está aqui, me ajuda agora, né? Faz alguma coisa. Acorda. E que interessante. A percepção dos discípulos é que Deus tinha deixado eles. Que Jesus tinha abandonado eles. Em outras palavras. Porque quando Jesus dorme, quer dizer, eu não estou preocupado com você, meu filho. Essa é a mensagem que eles estão recebendo ali de Jesus. O que é interessante. Nós acabamos de ler o Salmo 46. Com certeza esses discípulos conheciam o Salmo 46 porque eles eram judeus. E no Salmo 46 o primeiro versículo é o quê? Alguém lembra? A gente declarou aqui agora? Vamos lá? O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o Salmo 46. Mas lá no versículo 10 fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus dormindo ou acordar tem diferença, irmãos? Não, não tem diferença nenhuma. Jesus dormindo ou acordado, ele é Deus, permanece Deus. E ele é a sua segurança e a minha segurança. Mas para os discípulos, Jesus está dormindo e não vai fazer nada. E muitas vezes, como eu disse, nós pensamos que Deus está dormindo. Você só não fala isso, tá? Você só não tem coragem de dizer isso. Mas você chega a pensar, será que Deus está me ouvindo? Será que eu fiz de errado? Você começa a olhar para você mesmo. O que eu fiz de errado? Por que está acontecendo esse tanto de trem na minha vida aqui agora? Por que esse tanto de tribulação está acontecendo na minha vida aqui agora? Por que esse tanto de problema está vindo aqui agora na minha vida? O que eu fiz de errado? Aí você começa a olhar para você. Esquece de colocar os olhos nele. Sabe? E você está dentro do barco. E a tempestade está vindo lá. E o vento está soprando aqui. E a onda está entrando dentro, a água dessa onda está entrando dentro do barco. Qual que é a conclusão dos discípulos, irmãos? Jesus nos trouxe aqui para morrer. Foi para isso que ele nos trouxe aqui, para morrer. Só pode ser por isso, não tem outra explicação.
nós estávamos debaixo de um mover naquele lugar. Tudo acontecendo ali, mas ele me traz para esse lugar. Ô decisãozinha que ele tomou. Você não tem coragem de falar isso. Mas você pensa nisso. Por que Deus me trouxe para esse lugar aqui? Não é possível que eu estou nesse lugar aqui, mas não é possível. Estava indo tão bem a minha vida, de repente eu venho para cá e estou, perdoe a palavra, me lascando nesse lugar aqui. E, mais uma vez, tempestade está vindo mais tempestade. O barco está a ponto de afundar. E Jesus está dormindo. Essa é a cena. E nós, todo mundo aqui agora dentro do barco. Sabe? Alguns pregadores pegam essa passagem e usam ela para ministrar somente a respeito do contexto de que Deus vai estar aqui para te servir, para resolver os seus problemas. Que Deus se apresenta para você para parar a tempestade e para dar solução para os seus problemas. Só que vocês estão esquecendo. E muitas vezes a gente esquece que quem levou os discípulos para o meio da tempestade foi Jesus. Ei, olha aqui para mim. Jesus é que levou os discípulos. Jesus é que levou os discípulos para o meio da tempestade. Jesus é que colocou os discípulos dentro de um barco e foi para outro lado da margem. Só que no meio do caminho apareceu essa tal dessa tempestade. Eles acordam então Jesus ali. Fala: Senhor, nós estamos morrendo. O Senhor não importa com a gente? Senhor, estou passando tanta tribulação na minha vida, você não importa comigo, coitadinho de mim. Que interessante. Jesus, ele olha para os discípulos e fala: homens de pequena fé, ainda exorta os discípulos. Sabe, quando Jesus colocou os discípulos no barco, ele estava levando eles a um novo desafio. Quantos querem ter um novo desafio da parte de Deus, irmãos? Sabe, é só para discípulo. Se você é discípulo, você vai ter novos desafios. E no tempo de desafio, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No tempo de desafio, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tempo de desafio não é tempo de decisão. Tempo de desafio é tempo de depender ainda mais de Deus. Como eu disse, se os discípulos estivessem lá em terra firme, eles tinham dado a solução para o problema deles. Mas como agora eles estão dentro do barco, eles estão esperando de quem a solução? Dependendo de Deus, dependendo de Jesus. Mesmo que Jesus estava esperando deles se posicionarem diante da tribulação. Jesus está esperando de mim e de você, homem e mulher de Deus, maduros no Senhor, se posicionarem diante da tribulação. O que ele esperava dos discípulos? Que eles mesmos se levantassem e falassem: olha, que seja repreendida essa tempestade aqui na minha vida agora. Que esse mar cesse com essas ondas altas. Em nome de Jesus. Que isso pare agora e venha a bonança. Essa era a expectativa de Jesus. Tanto é que ele se levanta e fala para eles: homens de pequena fé. Até quando, em outras palavras, vocês vão ficar paralisados diante do problema? Até quando, igreja, vocês vão ficar paralisados diante do desafio e do problema? Haja na dependência de Cristo. Mais uma vez, quem fez o convite? Jesus. Para quê? Para ir para um novo desafio. E o que ele quer ensinar aqui para a gente? O que ele quer ensinar para esses discípulos? Quer ensinar a mim e você que o demônio respondeu, né? Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então, quando Deus te tira de uma realidade e te coloca em outra realidade, Ele te dá agora a oportunidade, no desafio que Ele te apresentou, de você ministrar o reino de Deus. Sabe, você agora pode ministrar o reino de Deus aonde você está. Você agora pode ser usado por Deus para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, porque essa é a voz
que te convidou para estar no barco. E olha só, Jesus e os discípulos, então, eles chegam no outro lado e não tem uma multidão recepcionando eles. Eles deixaram uma multidão, mas não tem uma multidão, tem uma pessoa só. Irmãos, fala assim comigo, uma pessoa. Que incrível Jesus, irmãos. Que maravilhoso Jesus. Por que uma pessoa, pastor? Por que uma pessoa só? Jesus para tudo, deixa uma multidão, milagres acontecendo ali, pega o barco, o desconforto, vai para o desconforto, vai para o imprevisível e chega do outro lado para uma pessoa, pastor. Para uma pessoa. Você não fica com mais confiança que ele se importa com você individualmente, não. Ele deixa tudo para ir atrás de um. Ele, Cristo, deixou tudo e trouxe os discípulos com ele para ensinar algo. Sabe, quando uma pessoa se converte, a Bíblia diz que a festa no céu. E que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o valor. É o valor que você tem, que eu tenho para Cristo. Sabe? Jesus então mobilizou uma equipe apostólica. Irmãos, fosse nós agora nos nossos dias. Se você tivesse 12 discípulos, e esses fossem os apóstolos da igreja, você ia pegar 12 para ir atrás de um? Não, desperdício. É um absurdo. A mente aqui, nossa, que faz conta, né? É um esforço demasiado. Mas Jesus, para ensinar o valor do indivíduo, da ovelha, sozinha, ele pega os 12, leva para o outro lado, e aí ele tem um encontro com esse indivíduo. Deixa a multidão para receber o indivíduo. Sabe? Você e eu poderíamos questionar, essa voz será que é de Deus mesmo? Diante de um cenário desse, você e eu poderíamos questionar, será que isso que eu estou ouvindo é da parte de Deus? Não é possível. Por causa de uma vida eu estou aqui, por causa de uma pessoa. Sim, talvez Deus vai te plantar num lugar por causa de uma pessoa só. Talvez Deus vai te mandar abrir uma célula para uma pessoa se converter e ela nem ficar lá. Talvez Deus vai te mandar pregar para alguém, para multidões, e um só vai converter. Sabe? Para um só. Para um só. Sabe, isso mostra o coração de Jesus. Ele se importa com o indivíduo, com você. Com você, pessoa. Sabe, no final, mais interessante de tudo, para a gente fechar aqui a palavra. Jesus liberta esse endemoniado. O endemoniado é restaurado. Ele fala para Jesus, Senhor, por favor, deixa eu ser o seu discípulo. Jesus fala para ele, não, fica aqui e testemunha, e conta o que aconteceu na sua vida. Isso foi o que aconteceu com o endemoniado. Mas, no final, nós vamos ler que Jesus mandou os demônios para os porcos. Os porcos caíram todos no mar e foram sacrificados. E a cidade inteira chegou em Jesus e falou, por favor, sai daqui desse lugar, nós não te queremos aqui. Irmãos, que mover é esse que Jesus deixou para ir para o outro lugar atrás de um e ainda chegar lá, o povo rejeitar ele? É para isso, Jesus, que o Senhor me trouxe aqui, para o povo me rejeitar? É para isso que o Senhor me plantou nesse lugar, para eu abrir uma célula e começar a liderar uma célula e ninguém querer vir na minha célula? Para o povo me rejeitar? Jesus foi rejeitado por uma cidade. Alguém aqui já foi rejeitado por uma cidade? Imagina aqui a cena, irmãos. Cidade de Boca Raton, Jesus está passando aqui agora. E aí acontece um milagre. Só que aí, no milagre de um cara que estava lá endemoniado, ele manda os demônios para os animais e mata todos os animais aqui da região. Para salvar a vida desse cara. Está vendo o valor do cara para Jesus? E aí, a cidade de Boca Raton descobre que não tem comida no outro dia, não tem carne. Não tem carne, tem picanha para assar, gente. Não tem carne para fazer em casa. Por quê? Porque os animais morreram tudo. Só agora, mais para frente, vai ter.
A cidade se levanta e fala: Jesus, não fica aqui, nós não te queremos aqui. Por favor, sai dessa cidade agora. Foi isso que fizeram com Jesus, irmãos. Se você analisar essa história inteira, esse testemunho todo, essa atitude de Cristo, você vai ver que naturalmente não valeu a pena. Talvez é o que você está analisando a sua vida hoje natural. Não está valendo a pena. Ah, não, essas decisões que eu tenho tomado não estão valendo a pena. Porque você está olhando natural. Mas para Cristo existe um valor elevado, sobrenatural. Sabe? Jesus está nos ensinando que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Jesus quer nos levar hoje para um novo nível de realidade espiritual. Sabe, eu queria que apagasse as luzes aí agora. Nós ficássemos de pé. E eu gostaria que essa palavra fosse como uma flecha no seu coração. Jesus está te ensinando a se posicionar nas adversidades. Jesus está te ensinando a compadecer do indivíduo, do próximo. Jesus estava treinando os seus discípulos a obedecer à voz do Espírito. Você tem discernimento da voz do Espírito Santo de Deus? Você obedece à voz do Espírito? Sabe, Jesus estava mostrando para os discípulos que é mais importante obedecer à voz de Deus. Mesmo que naturalmente pareça contrário às circunstâncias. O importante é obedecer à voz de Deus. Sabe, eu quero te desafiar nessa manhã a obedecer à voz de Deus. Talvez você tenha um coração obstinado. O que é um coração obstinado, pastor? É um coração que está focado em uma direção e ninguém tira você dessa direção. Você está indo bater o carro, vai bater o carro, vai quebrar o muro, mas você não está nem aí. É isso mesmo que eu vou fazer. Coração obstinado. Porque não obedece à voz de Deus. Sabe, às vezes você não vai entender que certas coisas que você obedeceu, aparentemente deu errado, você vai ficar pensando, por que eu fui fazer isso na minha vida? Sabe, Deus quer te levar a uma obediência fina, a estar sensível à voz dele. Os maiores homens de Deus da história foram pessoas que se tornaram sensíveis à voz de Deus. E é isso que ele quer fazer com você nessa manhã. Deus quer te treinar, te chamando para o outro lado. Deus quer te ensinar a ouvir sua voz, a voz do seu espírito, apesar das aparências. Sabe, quando Jesus chamou os discípulos para aquele lugar, e quando ele nos chama para uma direção, é para que eles considerassem, e nós viemos a considerar, mais importante a vontade de Deus do que a sua segurança, do que o seu conforto, do que a sua realidade que você controla. Deus deseja levar você a esse salto de fé, a esse salto de dependência dele na sua vida. Sabe, Deus está te levando a um novo nível de embate, de confronto no mundo do espírito. Está te trazendo uma maturidade nova. Deus está te ensinando a depender dele, irmão. Feche seus olhos então. Fala para Jesus agora. Jesus, eu obedeço a sua voz. Eu obedeço a sua voz. Eu não tomo decisões por mim mesmo. Eu não ando segundo a aparência. Eu não ando segundo a minha vontade própria. Ah, mas eu ando segundo o Senhor, segundo a tua vontade, segundo a sua direção, Senhor Jesus. Mesmo que isto venha a ser para desconforto da minha própria alma, desconforto de mim mesmo, porque eu sou um discípulo. Quero que você ore agora. Abra seus lábios. Abra os seus lábios. O Senhor vai colocar pessoas na sua vida
para você ser esse instrumento de libertação, de transformação, de restauração na vida dessas pessoas. O Senhor vai te levar para um novo nível de fé, de ousadia, de intrepidez, a um novo nível de dependência dEle, da sua voz. Pai Santo, em nome de Jesus, nós como igreja nessa manhã, nós aceitamos o desafio de ir para um novo nível espiritual. Nós aceitamos o desafio de entrarmos nesse barco, porque se o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, nós iremos. Se o Senhor está no barco, nós entramos. Se o Senhor está no barco, nós atravessamos para o outro lado. Se o Senhor está conosco, nós descemos na outra margem. Se o Senhor está conosco, nós levamos o evangelho da paz. Se o Senhor está conosco, nós submetemos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, apesar das aparências, apesar das circunstâncias, e nós confiamos no Senhor. Senhor, nós declaramos que o Senhor é quem governa as nossas vidas, e nós não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. No dia mau não seremos abalados, diante das situações nós não seremos abalados, porque Tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Senhor, em nome de Jesus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Pra me encontrar, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, não descansa, faz 99, se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Quero que você dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Com essa atitude você está declarando que você está no mesmo barco que ela. Amém. Assim como os discípulos estavam. Eu quero que você ore por ela agora. Ore para que no dia mau ela possa ser guardada. Ore para que diante do desafio que vem sobre as nossas vidas, para a gente ir para um nível mais elevado, você possa dar as respostas certas. Essa pessoa possa dar as respostas certas. Ore agora com essa pessoa que está ao seu lado. Abençoa ela. Abençoa a semana dela. Abençoa as respostas dela diante de Deus. Abençoa agora a vida espiritual dela. Abençoa a vida espiritual dela, para que ela possa ir para um nível mais elevado, para que ela possa experimentar mais o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa os meus irmãos. Eu libero essa palavra sobre a vida deles. Declaro que eles vão para um nível maior, de fé, de revelação, de conquista. Respondendo os desafios que estão diante deles. Respondendo, ó Pai, os desafios que estão diante deles. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós os abençoamos, os guardamos. Declaramos que são guardados do Senhor. Pai, e eles têm no coração deles a palavra que diz: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor, ó Pai, é o Senhor que cala a tempestade. É o Senhor que cala as tempestades das nossas vidas. É o Senhor que cala as grandes águas que vêm para nos destruir. É o Senhor que nos preserva. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que nos leva a confiar. É o Senhor que nos leva a depender. É o Senhor que nos leva a um novo nível espiritual em Ti, em o nome de Jesus.